Fui levar a Milena meio-dia para uma prova de concurso. E eu voltei. E eu tive uma experiência com Deus. E eu quero iniciar falando a partir dessa experiência. Cheguei em casa, deixei ela lá. Fui assistir o culto de ontem, né? Terminar o culto de ontem, quando a gente conseguiu terminar de assistir, da Rosinha. Não deu tempo de assistir o culto da manhã, que o pastor Marquinhos ministrou. Tinha assistido na noite anterior a pastora Lu, né? E a sala de adoração. Queria muito ter escutado de novo a pregação da manhã. Mas enquanto eu estava, sabe, vindo a Rosinha falar, eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Do nada uma luz entrou pela janela da minha sala e ela foi passando assim, arrodeando as paredes da minha casa, e ela pousou sobre mim enquanto eu estava sobre o sofá. Sabe aquele momento de incredulidade de Tomé, pastor Marquinhos? Você limpa os olhos. Deus, tem alguma coisa errada. Aí a claridade por trás de mim assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E a Rosinha falando sobre o temor do Senhor. Sobre o temor do Senhor. E enquanto eu estava em casa, a Milena me deu algumas orientações, eu não cumpri nenhuma delas. Mas a principal era, você vai dormir para você estar bem descansado à noite, né? Quem disse que eu consegui dormir, minha pastora? Aí eu aumentei mais o som. Não sei se a Ciele do Nascimento está aí, se estiverem me perdoem. Porque eu aumentei bem o som mesmo. Para quem não sabe, eu moro na casa de baixo, eles moram, né, no sobrado de cima. E eu fiquei lá tomado pela presença do Senhor. Tinha que buscar a Milena, que eu tinha me comprometido a buscar ela. Eu falei, cara, eu vou para a igreja, eu não vou ficar aqui não. Mandei mensagem no grupo da família, né, da casa do meu sogro. Falei, sogro, tem como eu buscar a Milena na saída do concurso? Porque eu preciso ir para a igreja. Eu preciso estar naquele ambiente de glória. Eu preciso estar, sabe, com a percepção correta para aquilo que o Senhor quer transbordar sobre nós nessa noite. E todas as palavras que eu recebi aqui dos profetas até agora era só uma confirmação da mesma palavra. Há um apontamento profético para essa noite. Sabe, esse tema ele não nasceu por acaso. Ele não nasceu por acaso, como o pastor Marquinhos pregou hoje pela manhã. Sabe, a decorrência sobre esse tema na Bíblia não é uma, não é duas, são várias e várias e várias e várias vezes. Tá vendo esses post-it? Não tá igual o da Rosinha não, levanta a sua aí. Trouxe não, né? Mas todos os apontamentos sobre o temor do Senhor. E o pastor falou algo bem pontual hoje pela manhã. Se está sendo recorrente, se está falando demais, eu preciso parar e dar atenção a isso. Mas nós, no percorrer dos anos, nós perdemos o time de Deus, o tempo de Deus. Nós ficamos sobre o cronos do homem e esquecemos que sobre nós existe um tempo eterno que ele corre de eternidade a eternidade. Ele não tem início e ele não terá fim, porque ele fala da essência do próprio Deus, que requer do seu povo um viver em temor. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem dessa noite, eu daria: uma vida sem temor do Senhor é uma vida sem sentido. Uma vida sem temor é uma vida vazia. É uma vida que não tem valor algum, porque o preenchimento correto dessa vida precisa ter esse um fundamento que se chama temor do Senhor. E hoje na ministração da manhã, o pastor Marquinhos citou rapidamente um trecho bíblico que está lá em Lucas, dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. E esse é o retrato da nossa geração. Lucas capítulo 7, se eu não me engano, não é, pastor Marquinhos? 7, a partir do verso 13. Projeta para mim. E eu quero iniciar
essa mensagem a partir daqui. Não tinha nada na minha mensagem, mas enquanto essa luz entrava na minha sala, o Senhor foi me levando, sabe, sobre essa temática. E talvez você vá falar, Anderson, mas isso aqui não tem nada a ver com temor. Mas tenha paciência comigo. Eu vou tentar finalizar no horário, eu prometo. Lucas 7,13 diz assim: ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e encorajou. Não chores. Está errado? Não. Está errado. Lucas 24,13. 24,13. Lucas 24,13. Isso. Obrigado, Jesus. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Segura até aí. Porque a nossa geração é o retrato desses 2 discípulos. Porque por muito tempo nós estamos como eles 2. Nós temos um direcionamento de Deus. Nós caminhamos com Cristo. Nós estamos experimentando de algumas manifestações. Mas no momento que nós precisamos reconhecer a sua presença, reconhecer e reafirmar a sua palavra, nós estamos voltando para outros lugares. Nós estamos saindo do curso que o Senhor nos disse para seguir e para permanecer. E havia uma palavra sobre esses 2 discípulos, e a palavra é: ficai em Jerusalém. Um vilarejo próximo de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. Isso os meninos tiram de fichinha correndo. Mas eles decidiram sair do curso de Deus. Por quê? Pela dúvida do seu coração. Continua para mim. Então eles lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que eles lhe indagou: quais? E eles lhe começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, um nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Sabe o que esses 2 discípulos estão falando? Passou um homem comum que fez feitos extraordinários, mas no fim da jornada dele nós entendemos que ele não era o Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele morreu. Ele não está mais entre nós. Ele se foi. E nós estamos como esses discípulos. O Senhor nos deu uma palavra. O Senhor nos apontou um destino. E nós estamos saindo do curso de Deus. E agora, voltando para os nossos próprios destinos. Aqui em Lucas 24 está citando Cleopas e o outro. Mas a gente vê que Pedro seguiu o mesmo curso. Mas Deus do temor é o Deus que tem prazer em recolocar, em trazer o tesouro esquecido para o lugar do tesouro a ser encontrado por nós. Porque aquilo que está escondido não foi escondido por acaso. Aquilo que é valioso, né? Os contos dos piratas, quem nunca ouviu? Cara, se eu levar isso aqui para minha terra, eles vão me matar, Não, vou deixar escondido aqui, porque quando eu tiver a capacidade, eu volto e eu pego aquilo que é precioso. Mas não estava escondido? Mas eles tinham todo um projeto traçado.
Eles tinham um mapa, eles sabiam o apontamento. E Deus deixou o apontamento sobre nós. E o apontamento não mudou. O apontamento permanece sendo o mesmo. A sua palavra. E os discípulos continuaram conversando com Cristo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte. E o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele a quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O temor do Senhor é um lugar escondido que poucos encontrarão. A porta, o caminho, ele permanece sendo estreito. A porta, ela permanece apertada, porque Deus, Ele quer que nós, a querermos esse lugar de temor, nós nos esforcemos para encontrá-lo. E os olhos daquele homem estavam como os olhos da nossa geração, fechados, distantes. E ao partir o pão, feche seus olhos. Ao som da tua voz, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Sabe, é isso que aconteceu com aqueles discípulos. O próprio Deus, que tem prazer em recondicionar os seus filhos para o caminho correto, aparece e começa a conversar. É mesmo, isso tudo aconteceu. Mas tem um momento que, de tanto você estar perto dele, próximo a ele, aquilo que está escondido, aquilo que ainda não foi encontrado, aquilo que foi oculto de nós como tesouro, o próprio Deus abrirá os nossos olhos e falará: agora sim, vocês verão. E em um momento de contemplação, de comunhão, de partilhar, sentados à mesas, aqueles dois discípulos reconheceram algo da parte de Deus. Ele era o Cristo. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. ao som da tua voz, os nossos corações Queimam de amor. queimam de amor. Aleluia. E aquele encontro mudou a vida daqueles homens. E o final da história todos nós conhecemos. Após entenderem que os corações deles estavam sendo aquecidos pela presença daquele homem que caminhavam com ele. E ao reconhecer quem Cristo era, eles reconheceram o destino que eles precisavam estar. E eles não perdem tempo. Eles correm para o lugar aonde a promessa iria se cumprir. Amém? E agora sim, eu vou contar um pouquinho de como nós chegamos aqui nessa temática de viver em temor. Como algumas pessoas sabem, no ano passado foi um ano eleitoral em Santo Antônio. E nesses anos de CAP, eu acho que foi um tempo mais conturbado da minha vida com Deus, no sentido de uma permanência, não de pecado, sabe? Mas de uma constância diária com Deus.
Porque como eu falo para os meninos, e quem me conhece sabe do quanto eu sou intenso, eu sou entregue para algumas coisas. E eu me lancei em um projeto familiar, né? Falei para o pastor, vou precisar de um tempo assim assado. São 3 meses, era para ser 3 meses, foram 5. E eu fui, sabe, de corpo, alma e espírito para esse projeto. Só que isso começou a gerar atrito aqui, atrito aqui, atrito aqui. Porque é desse jeito. Eu estava como aqueles 2 discípulos, opa, calma aí, tem outra rota aqui para me seguir. E eu comecei a ir. Só que, em um momento muito aleatório, Deus começou a gerar uma mensagem sobre o meu coração e eu não entendi essa mensagem, Joãozinho. E do nada eu estava aqui em uma manhã de oração, no dia da minha escala, gente, deixa eu confessar o meu pecado, né? Não estava aqui em um dia comum, pastor. Estava aqui cumprindo um protocolo. Mas o Deus dos encontros extraordinários, naquele dia, Ele quis me encontrar. E Ele falou comigo, o temor do Senhor. Melhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que me temem. E sobre esses, eu irei revelar os segredos da minha aliança. E eu estava em uma vibe totalmente contrária ao temor do Senhor. Os meninos da liderança do jovem sabem disso. Eu comecei a falar sobre avivamento. Eu comecei a estudar sobre avivamento. Eu comecei a falar com eles. Cara, nós precisamos ser como esses jovens. Como esses, sabe, esses avivalistas. Como esses precursores. Esses caras que incendiaram nações pelo seu posicionamento. Só que enquanto eu estava falando demais, eu não estava vendo nada daquilo. Porque eu direcionava, mas ao mesmo tempo, eu estava como se estivesse em cima do muro. Deus, será que eu me lanço para cá ou me lanço para cá? E eu ficava naquela, cara, eu não posso deixar os meus familiares na mão. Eu já empenhei a minha palavra. E um dia eu estava na casa do meu pastor, eu falei, cara, tá acabando aqui, falta só uma semana. Eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Acabou dia 8. A partir do dia 8, pastor, eu me comprometo com o Senhor. A pastora estava até na mesa, a gente estava tomando café, e eu falei, a partir do dia 8, eu estou aqui por completo. Política, o que eu falei? Nunca mais. E eu vou falar para vocês, porque às vezes, você vai estar rindo aí, político e tal. Gente, eu fui gerado num ambiente político desde os meus 12 anos de idade. Meu irmão, vereador, secretário, superintendente de trânsito. E todas as campanhas quem coordenava era eu. Meu irmão, para quem conhece ele de perto, ele mais postura, fechado, né? E eu sempre fui o cara do abraço, o cara disso, daquilo, o cara que empolgava, que aproximava. E a menina vivenciou alguns dias lá comigo, ela sabe muito bem disso. Porque é aquilo que Deus gerou em mim sobre um processo de liderança. Eu estava, sabe, me gastando no lugar errado, porque Ele queria que eu me gastasse aqui, mas eu estava me gastando lá. E eu falei para ele, tem minha palavra, vou estar aqui. Aí passou a campanha, o nosso projeto lá não vingou, mas eu tinha dado o quê? Uma palavra. Falei, Deus, até hoje, e quem me conhece, sabe que dificilmente, eu não me recordo quando, pastor, eu dei uma palavra e eu voltei atrás. Cadê o Juninho? Vai gritar aí, você não pulou na piscina, isso não vale. A gente tinha apostado, quem perdendo não vai à noite se jogar na piscina gelada, eu não fui. Me perdoa, meu amigo, um dia eu pulo, hoje não. Hoje não, mas vou pular. E aí eu, sabe, entregue a essa coisa, eu lembrei, cara, eu preciso cumprir a minha palavra. E eu vinha para a igreja e tal, e Deus no meu íntimo, já voltando, sabe, você voltando para o processo da oração, não estava a semana toda, mas já estava 2, 3 dias, já estava melhorando. Em casa eu já conseguia voltar para o meu lugar de relacionamento com Deus. Aí nisso Deus falou comigo assim, eu quero você durante 100 dias. Na minha casa eu não entendi. Aí, de novo, eu quero você durante 100 dias, em oração.
Aí a minha esposa já tinha determinado no coração dela que ela não iria mais trabalhar. E isso era por volta de novembro para dezembro, né? E eu projetando já nas contas dos dedos, cara. 100 dias, né? 30, morre o quê? Novembro. Mais 30, mais 30, mais 10. Início de fevereiro, eu falei, caraca, Deus, vai pegar as contas dela, a gente vai viajar, vai descansar, eu estou destruído. Eu venho de praticamente 45 dias, todos os dias, acordando de 6, indo dormir 2 da manhã. Praticamente 45 dias nessa intensidade. Aí falei, no discipulado pessoal com os discípulos, né? O Thiago chegou mais cedo, eu falei, não, Deus está me pedindo umas coisas doidas aqui, eu não quero aceitar não. Compartilhei com ele, falei, não, mas eu falei, né? Ainda falei pro Thiago, não, mas em fevereiro eu começo o propósito. Olha aqui, porque a gente acha que a gente tem muito para negociar com Deus. A gente se acha bom demais para querer negociar com aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, que é o dono das nossas vidas. E eu estava sentado aqui, meu pastor pregando, né? Como sempre. E a palavra não tinha nada a ver com obediência. Nada a ver com temor do Senhor. E ele, o Senhor quer que você se posicione hoje. Não sei o quê. Pá. Aí Deus falou comigo, eu quero você, no momento da pregação do meu pastor, com uma palavra, com uma frase mó aleatória, que não tinha nada a ver. Aí o Senhor falou comigo, audivelmente, eu quero você aqui, e eu quero amanhã. Voltando para casa, falei para a menina, amor, já tinha compartilhado mais ou menos com ela o que ia acontecer, porque ele não me pediu 100 dias do jeito que eu quisesse. Ele me deu uma forma. Ele protocolou a forma que eu deveria fazer. E eu falei para ela, ó, começar amanhã, finalizar por volta da 2ª semana de fevereiro, mas eu vou obedecer ao Senhor, porque eu dei uma palavra, e não uma palavra ao homem. Se eu estou aqui é porque eu me comprometi um dia com Ele, e no outro dia de manhã, acostumado já acordando 8h30, né? 10 horas às vezes, no dia que estava na escola não tinha muito serviço, não precisava acordar tão cedo. Aí lá vai eu, né? Despertador estilo Sunny. Acorda todo mundo, mas não me acorda. Sabe aquele despertador que você coloca 300 vezes? E como essa menina sofreu durante esses 100 dias. Porque quando dava... Eu tinha que estar aqui na igreja 4h30 da manhã. Quando dava 3h30... para me conseguir levantar 4h30 da manhã, o celular começava tan, tan, tan. Mas eu falei para ela, tenha paciência. Mas ela também já estava saturada. Esse não foi o homem que eu casei. Não foi esse homem de Deus que eu queria. Está distante, está longe. Aí ficava ela e a pastora de complôzinho lá, nas mesas. Isso e aquilo, Quando eu piscava, já tinha um WhatsApp chegando ali. Mas eu tinha uma palavra. E eu vim no primeiro dia, vou tentar ser bem breve, porque eu preciso tentar falar de 3 processos no temor do Senhor. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia pela manhã, era uma segunda-feira. Às 4h30 da manhã, liguei o som, o Júlio já vinha num processo já de vários, quase meses, né, irmão? Em oração e tudo mais. E eu falei, Deus, mas por que você não me colocou no horário do Júlio? Ele vinha às 5h30, se eu não me engano, na época. 5h30. Falei, por que 4h30? Só quer me castigar? Mas eu vim. E quando eu cheguei aqui, sabe quando você está desacostumado a orar tanto? Falei, meu Deus, deixa eu fazer as contas aqui no dedo. 2 horas de oração, pai. Será que vai dar? E eu comecei a orar. Aí, o Senhor foi me levando para a palavra, pastor. Eu orava, Ele me entregava um texto específico. E eu começava a anotar. E no primeiro dia, eu fiquei nesse processo. Lia, orava. E quando foi dando o horário de eu ir embora, que era que horas? 7 horas da manhã que eu tinha colocado. Eu tinha determinado horário. Deus, você me chamou 4h30 da manhã, mas é só até 7, eu vou embora. E eu doido para ir embora, ó. Só que quando chegou 7 horas, quando eu levantei para me ir embora, era como se uma presença me segurasse no chão, eu não conseguia levantar.
E eu não entendi, eu olhava pro relógio, ai Deus, eu não estou entendendo. E eu fiquei ali ainda prostrado, tentando, sabe, sair desse ambiente. E quando deu 7h10, Deus me levantou. E eu entendi no meu espírito, eu quero a primícia do teu dia. Ele é tão sábio. Eu quero você aqui nessa manhã. Eu não quero apenas de qualquer jeito, mas eu quero da minha forma. E é esse Deus que cuida dos corações, que quer nos rotacionar ao destino correto. E naquele dia eu entendi, eu preciso desse lugar. E comecei no primeiro dia. E comecei a lançar no grupo dos jovens. Segundo dia, eu fiquei sozinho. Do terceiro dia para frente, se eu fiquei aqui 4 dias sozinho, foi pouco. Porque o Senhor começou a avivar, a incendiar, a despertar a nossa juventude para esse ambiente de oração. E eu entendi, cara, eu não posso mais sair desse lugar. Como a Rosinha falou, a oração, ela faz parte desse processo correto do que é o temor do Senhor. Porque você tem palavra. Você às vezes vem para um ambiente como esse, magnífico, e você contempla. Mas você não consegue se relacionar com Ele. Falar com Ele. Parar para ouvir a Ele. E Deus começou a falar profundamente comigo. E eu comecei a escrever aquilo que Deus estava gerando no meu coração. Fui escrevendo. E o Senhor começou a me levar para Salmos. E todas as vezes que aparecia o temor do Senhor, o temer ao Senhor, eu anotava e começava a me debruçar sobre aquilo. E o Senhor começou a gerar várias mensagens sobre o meu coração. Eu chamei o Rafa, a Suelen, joguei no grupo. Gente, o Senhor está me entregando algumas coisas. E esse processo do próximo ano, vamos fazer um discipulado pautado sobre o temor do Senhor. E eu já tinha definido uma temática. A gente ia falar sobre avivamento. Mas antes, eu achava, mas Ele queria nos fundamentar primeiro no princípio correto, porque não tem como viver um avivamento se você não teme ao Deus que traz o avivamento sobre nós. E Ele começou, sabe, gerar palavras. Quando eu fui ver, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? É muita coisa. Já tinha mais de 60 páginas, e foi quando eu encontrei o pastor Marquinho. Falei, pastor Marquinho, Deus está me entregando algo aqui, estou escrevendo, e eu acho que vai virar um livro. Não foi, meu pastor? Conversei com minhas pastoras, a Milena. E nesse processo eu ainda fazia algumas ministrações na rede. E as palavras que o Senhor ia me dando, eu ia trazendo, sabe? A Rosinha ficava ali. Antes, calma aí que eu vou chegar lá nela. Ela ficava me segurando. Ei, vai devagar. Mas estava com tanta intensidade dentro de mim que nem a Rosinha conseguiu me parar. E eu continuei, eu perdurei, eu acreditei naquela palavra. Deus, isso aqui é precioso demais. Mas sabe por que eu entendi que era precioso? Porque começou a transformar a minha vida. A forma de eu falar, a forma de eu enxergar as coisas, a forma de eu tratar as pessoas. Gente, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. E a minha vida toda, eu vivi um ambiente de liderança. Desde meus 12 anos, chegando na Wesleyana, passei pouco tempo com o pastor José e com a pastora Nery. Quando eles saíram, não tinha mais músico. Mas eu amava o Senhor, eu amava a sua casa. Tinha um violãozinho do meu pai no meu quarto. E eu falei, Deus, me ensina a tocar. Não tem ninguém para tocar na igreja, pai. Eu não sei tocar hoje, da forma como eles tocam. Mas eu sei adorar ao Senhor com aquilo que Ele me entregou naquele dia. E eu perdurei, eu continuei. Mas eu permanecia sendo um homem totalmente irreverente, insubmisso. Mas eu amava o Senhor. Eu amava a sua casa. Eu amava aquela promessa que Ele tinha gerado sobre o meu coração. Enquanto os meus primos queriam conquistar o mundo, eu só queria ser um pastor. Com 9 anos de idade. Eu ansiava, eu esperava por isso. E hoje, vendo o pastor Marquinho ministrar, com meu coração se entristeceu. Ele me lembra muito um dos meus antigos pastores, né, que lá rodava muito pastores na Wesleyana. Talvez a pior fase da minha vida de irreverência. Eu nunca saí da igreja, gente.
Mas eu nunca honrei os meus pastores da forma que eu precisava honrar. A Geisa ali sabe muito bem disso, né, minha amiga? Quantas vezes nós já caímos. Eita, Deus, me perdoa, Pai. E eu olhava para o pastor Marquinho ministrando hoje e eu lembrava de quem, pastor Marquinho? Pastor Ilmar. Um cara que investiu no meu ministério. Conferência pagava para mim ir. Retiro pagava para mim ir. Todas as vezes que ele ia ministrar em alguma congregação do nosso distrito, me levava. O cara que enxergou em mim quando o pastor Ney saiu da liderança regional de jovens. Ele olha para um menino de 17 anos e fala: você vai ser o supervisor distrital. E eu, um menino impetuoso e irreverente, mas ele acreditou em mim. E eu nunca honrei, respeitei ele da forma que eu precisava honrar. Tive a honra de congregar com o pai da pastora Lu. E eu, com os 13, 14 anos, já até derrubei aquele homem, ancião, porque eu era irreverente e insubmisso. Jogando futebol, foi o caos do nosso retiro, do coração incendiado, né, que a gente chamava. Retiro do coração abrasado. Olha o nome do retiro. E meu coração estava indignado, irado. E o pastor agarrando, e ele é pirracento, quem conhece o pastor Geraldo sabe, né? Quando ele pega, ele fica, tá. Deixa eu contar um breve testemunho, um testemunho, na verdade. Eu ministrava, era ministro de adoração da minha igreja. E naquela época só tinha eu que ministrava. Olha que coisa. E ele gostava muito de uma música, na hora do momento da Santa Ceia. E aconteceu algumas coisas lá antes da Santa Ceia, que ele me colocou de banco uma semana antes da Santa Ceia. Aí, no momento da ceia, ele virou para mim, eu estava de banco, ele tinha me colocado de banco. Ele chegou lá para mim no banco. Anderson, no momento da ceia você vai cantar, eu sou livre. Eu sou livre. Eu falei, não vou cantar não, pastor, o senhor me esqueceu que o senhor me botou de banco? Só canta o senhor. Eu voltei para o meu lugar. Esse era o tipo de postura que eu tinha. Um menino, imaturo. Mas eu tinha algo que talvez poucos tinham. Eu tinha uma fome e uma sede por esse Deus. E todas as vezes que eu começava a balangar para cá, Deus colocava um homem de Deus e me levava de volta para o rumo certo. Foi assim com o pastor Geraldo. Foi assim com o pastor Ilmar. Foi assim com o pastor Carlos, o primeiro pastor que com 12 anos falou: você é muito novo, mas esses meninos te admiram, você é um líder. E com 12 anos de idade, eu já era líder de adolescentes na minha igreja. E cadê a irmã Antônia? Está aí? A irmã Antônia, ela passava na minha antiga igreja, antes de ir para a Wesleyana, na assembleia que era a igreja da minha família. Ela falava, aqueles meninos são os capeta. Estão mentindo? Fica aqui cantando, mas na rua fica só perturbando, atentando. E quando eu fui para a Wesleyana, ela era minha opositora. Né? Mas Deus pega, viu? Me pegou, mas pegou ela também. Ficava lá, né? A palavra, se eu falo, deixar vir a mim os pequeninos, e você deixar. Tô brincando, te amo. E eu vivendo isso, sabe, esses devaneios. Mas Deus construindo uma história dentro de mim. E eu fui vivendo, crescendo, evoluindo. E um dia eu encontrei uma casa de adoração profética. Eu não precisava estar aqui, e eu de fato não precisava. Quem me acompanha sabe muito bem disso. Eu sou quase primo do pastor Ney. Eu odiava o pastor Ney e os primos dele. Tava então, os marrentinhos, né? Chegava ele, o Acreço, todo bonitinho, de óculos. Nas reuniões familiares, né? Quando a tia Iraci tinha que reunir as famílias, né? A família da tia Iraci é a nossa família dos Conceições, dos Machados. Aí ficava lá, né? Os birrentos, irreverentes. E a tropinha lá dos óculos escuros, dos negão, estamos vendo. Mas os nossos caminhos já estavam sendo ligados, entrelaçados, e eu não via. E eu passei algumas decepções da vida, mas eu encontrei uma casa de paternidade que me colocou em um caminho correto. E eu lembro do dia que eu estava com essa mulher, nem queria estar naquele dia, vim pela obediência do meu pastor. Ele falou, você tem uma palavra, permaneça. E eu vim. E eu lembro, na 210, um mapa, né?
que não está aqui, podia ter projetado, me perdoa. Mas estava lá a capa e o mapa, e olhando para aquele mapa, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, pai? Eu tenho família. Era um culto de final de ano, eu decidi ficar com eles e deixar a minha família de lado. Sozinho, eu olhava para as mesas, todo mundo com as suas famílias. O Tiago envolvido na adoração com os meninos, que era o único amigo que eu tinha naquela época. E eu fiquei lá no mapa, questionando a Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe para esse lugar? E veio uma mulher por trás de mim, me abraça e fala da seguinte forma: o Senhor está nos entregando a você como filho. E passou a Sânia e abraçou a mãe dela, e veio o Luan e abraçou, e depois veio o pastor, e eu estava envolto de uma família, e uma família espiritual que começou a trilhar o meu destino. E eu não vou falar sobre a capa, porque se vocês estão aqui é porque vocês conhecem muito bem sobre o que é essa casa. Mas deixa eu voltar para o temor do Senhor. Amém? E eu vinha nesse processo de obediência, 100 dias e tal, o jovem sendo avivado. E eu comecei a escrever um livro. Se tiver um livro, faça aí, alguém traz aqui para mim correndo, lá fora. E aquilo começou a gerar a transformação dentro de mim, aquelas palavras. E eu comecei a compartilhar com a Rosinha, né? Me falaram, o Júlio me falou, irmão, a Rosinha tem estudado esse tema, já tem quase 5 anos e tudo mais. Aí eu, afoito, apressado, quis compartilhar, pegar a experiência, né? Se ela tem 5 anos, ela tem mais do que eu. Eu estou aqui, ó, deixa eu fazer as contas, quase 60 dias, 50 e poucos dias. E comecei a falar com essa mulher e tal, expressando meu coração aquilo. Mandei os esboços daquilo que eu já vinha construindo do livro. E não sei o que, um dia essa mulher me parou aqui do lado da igreja, irmãos. Elanisson, você está no temor. Não, você está ainda no campo religioso. Você é um religioso. Isso que ela quis dizer, mas ela não falou desse jeito, né? Ela quis deixar mais bonito. Não, isso aqui que você escreveu só tem religião. Não era isso que ela queria falar. Mas ela me apresentou outro ponto, outro ângulo, que se chama a grandeza de Deus. E eu envolto já sobre essas palavras, e eu comecei a olhar a grandeza de Deus de uma forma que eu não via. Ela me deu um documentário que fala o cosmo, né? Que expressa a grandeza de Deus. E eu comecei, quase 50 e poucos minutos, se eu não me engano, vi a primeira vez, vi a segunda, vi a terceira. Eu falei, meu Deus, isso aqui, como é que eu não vi isso, pai? E do nada, de tanto você falar, né, perto do celular, não sei se você já tiver essa experiência sobre alguma coisa, né? Você fica falando, cara, pesquisando. Aí do nada o Instagram começou a gerar sobre o meu explorar a grandeza de Deus. Aí, não é o Augusto Nicodemos, o outro, o Hernandes de Anópolis, isso. Aí o reverendo começou a falar sobre a grandeza de Deus. Eu falei, meu Deus, olha isso, e mandei para ela. Eu falei, Rosinha, olha isso aqui, cara. Olha da forma que ele está abordando, olha a essência que ele captou nisso. E a Bíblia já destrincha isso com a maior maestria da grandeza de Deus. Um cara que nunca foi um astrólogo, um cara que estava lá cuidando de ovelhas, e ele está reconhecendo no seu espírito a criação de Deus, expressando em contemplação a grandiosidade de Deus, o tamanho de Deus, os firmamentos do universo, e ele está expressando as maravilhas de Deus. Como? Porque ele estava em um lugar de temor ao Senhor. E nesse documentário tem qual era a intenção desses astrólogos no início. Era encontrar uma convicção para afirmar o universo foi feito a partir disso. E eles começaram a gastar anos e anos se gastando em estudos. E o que eles encontravam para afirmar aquilo que eles queriam? Nada. Aí eles começaram a entender, cara, bilhões e bilhões de galáxias, trilhões e trilhões de estrelas. Não tem como isso ter vindo a partir do nada, de uma explosão, de um Big Bang, a teoria que a gente tanto afirmou. Não tem como, isso é obra de um Criador.
Jonathan Kepper fala sobre isso. E ele fala que a partir desse momento, ele viu a ciência com a perspectiva do olhar de Deus, com a visão do eterno. E era isso que Davi estava fazendo. Não estava lá, numa base lá no alto. Não subiu num foguete para contemplar de lá, meu pastor. Ele estava aqui da terra, mas o Espírito de Deus, que é o Espírito que passa sobre o universo, que é o mesmo Espírito que estava passando sobre a terra, e observou Jó, o homem íntegro, reto, que temia ao Senhor, que olhou para Noé e viu, cara, esse cara se desvia do mal, esse cara é meu amigo, esse cara tem caminhado comigo. Era nessa perspectiva do Espírito. Uma vida que agrada a Deus está profundamente ligada ao temor do Senhor. Esse é um dos maiores temas da Bíblia e talvez de maior desafio. Compreender a grandeza e a supremacia que existe antes de todas as coisas não é algo fácil. Se eu falar para você e pedisse para você subir isso aqui agora, me fala um pouquinho da criação do universo. Me fala um pouquinho do seu ser, sabe, das suas células, disso, daquilo. Até determinado momento você vai ir, porque os estudos vão te levar a isso. Mas vai chegar um ponto que o seu conhecimento não é o conhecimento de Deus. Ele não é infinito. Ele tem um ponto final, ele tem um limite. Mas quando você está no Espírito de Deus, quando você está nesse ambiente que esses homens viveram, de intimidade, de relacionamento, de comunhão, de oração, de contemplação, de verdade, o Senhor vai depositando os segredos da sua aliança. E para encontrar esse lugar do temor, nós precisamos de 3 pontos. Eu vou tentar fazer em 15 minutos. Por isso, para se viver em temor, precisamos, primeiro, reconhecer a limitação da nossa natureza. Todos nós temos um limite. E todas as vezes que você tenta sair desse limite, você vai quebrar a cara. Ou você se quebra sozinho, ou Deus quebra você. Não é de um homem tinha apenas uma palavra de Deus. Olha, é tudo seu. Eu te gerei, eu te formei, eu te fiz para você cultivar, para você trabalhar, para você comer. Toda essa obra é nossa, porque você é a minha criação perfeita. Só que da árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comerdes, certamente você vai morrer. O homem, ele era pleno. Deus passeava sobre o jardim, porque o Deus era o próprio jardim. Ele planta, ele cria um jardim, e ele planta em um lugar chamado Éden, e ele coloca o homem sobre esse lugar. Olha que coisa maravilhosa. E esse lugar é um lugar de quê? De relacionamento, de intimidade, sabe? Como falou ontem, né? Intimidade a gente não compartilha. Lá na nossa, onde a gente mora no condomínio, não tem muro, né? É só a casa aberta e tal. Aí tem uma rua central que passa em todas as casas. E direto eu brigo com a Milena, para sempre deixar a janela fechada. Por quê? Porque eu não quero expor a nossa intimidade. E era isso que Deus queria de Adão e de Eva. Ele não queria exposição. Ele queria se gastar com eles, estar com eles. Ele queria privação. Você sabia que você é um instrumento particular de Deus? Então por que você fica se gastando com outras coisas? Porque você se permite que o seu coração e a sua mente estejam em outros lugares, que não são os lugares que Deus quer que você coloque as suas intenções, as suas motivações, os seus amores. Porque a mulher foi persuadida e ela se deixou levar para esse lugar. E ela comeu. E ela vai para o sacerdote da casa e ela fala: ó, tem algo muito bom aqui. Encontrei uma amiguinha ali, ele falou: se eu comer e você comer, nós vamos ser, os nossos olhos vão se abrir, e a gente vai enxergar como Deus enxerga. Olha que coisa bacana, sensacional, extraordinária. Só que eles se esqueceram da fundamentação da palavra.
a imagem e semelhança de Deus, os macho e fêmea os criou. Eles já eram como Deus, parecidos com a sua essência. A essência deles transbordavam sobre aquele lugar, sobre os animais. Mas eles perderam o timing de Deus. E a gente vai ver no percurso, falamos aqui sobre Abraão. E é uma das histórias que mais me chocou durante esse processo. Porque Adão, ele deixou de reconhecer a Deus. E ele saiu desse lugar. Então, não sinta tão forte. Não ache que você é bom demais. Esteja em um lugar de rendição, de humilhação, como nós falamos durante esse processo. Porque a intimidade do Senhor é um lugar onde nós vamos encontrar em secreto. Mateus 6. Entra pro teu quarto e fecha a tua. É em secreto. E aí, ele encontra um homem caminhando. E ele fala: sai da tua terra, da tua parentela. E ele dá uma palavra, uma promessa e tudo mais, vai indo. E aquele homem começa a viver alguns processos de falhas, de erros. Mas ele tinha o quê? Uma palavra. E ele perdura, ele continua. E Deus fala: cara, esse homem é precioso. Toca nele não, viu? Ele errou. Se eu fosse tu, eu corria dele. Porque se você tocar nele, na mulher dele, vai vir sobre você, porque ele é precioso para mim. E Deus, com cuidado, com amor, começa a condicionar Abraão, levar Abraão até um dia que ele fala: caminha na minha presença e torna-te perfeito. O que Deus queria? Ele queria completude. Ele não queria um menino caminhando sobre a face da terra. Ele queria um homem completo. Ele queria um teleio. E tem um dia, conforme nós ouvimos ontem, que Deus fala: pega teu filho. E ele passa alguns dias caminhando. Chega a um monte. E ele fala: Deus, eu já vivi tantas coisas lá fora. O Senhor já me livrou de tantos processos. Não vale a pena caminhar sem a tua presença. Porque eu entendi o seu direcionamento, Deus. O Senhor mandou eu andar em sua presença e tornar-me perfeito. E para ser perfeito, você precisa viver uma vida de submissão à palavra de Deus. E a palavra é: pega teu filho e sobe ao monte. E ele sobe. E no monte ele já movido com muita fé e com muita convicção. Cara, ele me deu uma palavra. Ele é o Deus da palavra. Ele é o Deus que não volta atrás. Se ele deu a palavra vai se cumprir. E ele pega o cutelo. Se fosse eu, Isaac estava enrolado. Porque esse é muito rápido. Eu sou intenso. Eu acho que Abraão, ele era mais manso. Com certeza, né, meu pastor? Para ter tanta fé assim. Ah, meu Deus. Ainda bem que Deus não botou aquele cutelo na mão de um colérico sanguíneo. E ele levanta as suas mãos e vai matar o seu filho, quando do céu brada uma voz e diz: para! Porque agora nós sabemos que você teme a Deus. E a Bíblia vai começar a vários processos de caminhada. E eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas nós precisamos entender o segundo ponto, que é entender que a supremacia de Deus, ela pode transformar as nossas vidas. Abraão encontrou um lugar de plenitude, de completude, e ele começou a caminhar. Ele começou a ver os cumprimentos das promessas de Deus, as maravilhas, a mão de poder sobre ele. Olha, as areias do mar, assim será a tua descendência. Tenta contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E ele permaneceu convicto daquela palavra. Coloca a mão no seu coração e diz assim: eu sou o cumprimento dessa palavra. Porque um homem um dia decidiu temer ao Senhor. Ele não olhou para a sua casa. Ele não olhou para aquilo que ele tinha de valor. Porque ele entendeu que o tesouro mais precioso que ele poderia ter era temer ao Senhor. Era o temor do Senhor como fundamento para a sua vida. Aí ele tem um filho chamado Isaac, que falha nos mesmos pontos do pai. A esposa passa os mesmos processos da sua sogra. Mas eles tinham o quê? Uma palavra. Aí encontra um homem chamado Jacó, que não era como Isaac. Ele era movido
Eles tinham algo diferente. Ismael era o menino da promessa daquela família. Mas ele não tinha o seu coração alinhado com o coração de Deus. E Deus fala, cara, eu preciso de um cara ousado, com ousadia, que quer realmente as coisas, que vai correr atrás daquilo que ele precisa. E esse homem mesmo errando, ele encontra um lugar no coração de Deus. Olha que coisa sensacional. Fugitivo, errante, família atrás dele querendo matar o próprio irmão, procurando ele. Mas um dia ele tem um encontro com Deus do temor. E ele já vendo que ele não tinha mais para onde correr, ele tem um sonho. E os anjos começam a descer e subir sobre ele. E ele agarra no anjo e começa a brigar com ele. Ele fala, cara, a minha vida está um inferno. Eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho mais perspectiva de vida. Qualquer momento alguém me encontra e me mata. Então eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Aí Deus olha para aquele homem. Ei, eu te abençoo. Mas eu vou te marcar para você entender de onde você saiu, para que você nunca mais volte para esse lugar. Porque o homem completo, ele precisa ser marcado por Deus. A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não é uma vida fácil, não é uma vida apenas de abundância, gente. É uma vida de sofrimento. Aquilo que Deus falou para Paulo, ele reconduz a nós. Pegue a sua cruz e siga-me. E quem pega a cruz tem um destino. Ninguém pega a cruz para mostrar como um amuleto. Quem está aí com cruz aí no seu colar, sabe, é bonitinho. Mas não é dessa cruz que eu estou falando. É das suas renúncias, é as suas vontades, é o seu ego, é o seu orgulho, é a sua vaidade, é a sua falta de posicionamento como um pai que não consegue colocar o seu filho no caminho correto, porque a palavra do Senhor fala, instrua o seu filho no caminho em que ele deve caminhar. Porque quando ele for homem, ele vai se lembrar da devoção, da oração, da contemplação, do tempo que você gastava com a palavra. E ele vai falar, esse homem que é o meu espelho. Yasmin tá aí? Tá não, né? Gosto muito do exemplo da Yasmin, né? Ela venera. Vou usar essa palavra porque eu vejo nesse sentido. O Glober. De admiração, de respeito, de honra. E é assim que nós precisamos começar a olhar o nosso Deus. Com admiração, com respeito, com honra. E Deus toca em Jacó. Você não se chamarás mais Jacó, usurpador, roubador, aquele que tira aquilo que não é seu, aquele defraudador. E quanto Jacó tem nessa noite aqui? Defraudadores, roubadores. E você não está roubando apenas a si, você está querendo roubar o Senhor. Porque quando você decide não se posicionar, você está roubando o futuro do seu filho. Você está roubando o futuro da sua casa. Você está usurpando a oportunidade que a sua família tem de viver nos processos corretos com o Senhor. Olha que coisa pesada. Mas o Senhor quer te encontrar nessa noite. Ele quer falar para você, a partir de hoje não se chamarás mais Jacó, mas eu te coloco um novo nome. E você se chamará Israel, porque eu tenho uma promessa sobre Abraão. E a mesma promessa eu reafirmei sobre o seu pai Isaac. E agora eu reafirmo sobre você, Jacó. E eles continuam. E vem um processo. E eles começam a olhar Deus de uma forma diferente. Mas todas as vezes que eles deixavam de olhar a supremacia, a grandeza de Deus, eles voltavam para os mesmos erros, para as mesmas falhas. Aí Deus encontra um homem chamado Moisés, e eu finalizo aqui. Aí Deus permite que eles entrassem em um lugar de quê? Cativo. Eles estão sendo opressos, oprimidos. E alguns deles começam a se lembrar da promessa que Deus fez. Deus, o Senhor falou que seria o nosso Pai, que nos abençoaria de uma forma grande. Como o Senhor vai permitir que a gente viva da forma que nós estamos vivendo, sobre o jugo desse faraó? Aí Deus levanta um homem. Vocês sabem da história de Moisés, não vão contar, né? O menino do cestinho, que nasceu e foi
deixado lá no rio. Amém? E esse menino cresce. Volta. Em determinado momento ele vê um momento de injustiça com um dos seus. E ele toma uma postura. E Deus tem algo com aqueles que são, sabe, ousados. Jacó era ousado. Davi era ousado. Moisés era ousado. E ele toma uma postura, ele mata um dos seus, entre aspas, né, um egípcio, e foge. E quando ele descobre, vai para onde? Para o deserto. Porque Deus precisava provar aquele homem. E naquele lugar de deserto, ele encontra uma família. Ele encontra um sogro que era um pai espiritual sobre ele, que dá o destino. Em determinado momento, aquele homem está passeando sobre um monte. E ele vê algo que é comum. Uma sarça queimando no meio do deserto. Olha que coisa. Só que ele continua caminhando. E eu acho que a luz daquela sarça começa a incomodar aquele homem. E ele olha para trás. Cara, não apaga. Como assim? E ele começa a se aproximar daquele lugar santo. Quando ele ouve uma voz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Deus começa a reconduzir aquele homem. Dá uma promessa, a gente sabe todo o processo que ele vive no Egito, leva ele liberta ele do povo egípcio, eles vão para o deserto. E Deus faz uma aliança com aquele povo. Ei, eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Enquanto vocês permanecerem firmados sobre os meus fundamentos. Porque o dia que vocês se afastarem daquilo que eu estabeleci sobre vocês, eu não tenho mais um pacto de aliança com vocês. Engraçado se ouvir, né? Mas o senhor tem ou não tem uma aliança? Eu tenho, porque a minha aliança é condicionada mediante a um posicionamento. Enquanto você está comigo, eu estou com você. Foi assim com Pedro. Foi assim com os discípulos. Foi assim com Paulo. Por isso que eles não tinham a oportunidade. Eles não tinham a opção de não continuar. E eu quero te dizer algo nessa noite. Eu e você não temos mais opção. Um dia nesse altar, eu fiz uma renúncia. Falei: Deus, que eu perca os meus dias. Que eu perca tempo com a minha família. Olha que oração poderosa. Amém? Você tem coragem de fazer uma oração como essa nessa noite? Tem? Que eu perca os meus dias, que eu perca serviço, que eu perca isso. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E graças a Deus por isso. E aquele homem, chamado por Deus, vive um processo extraordinário. E Deus dá uma promessa para eles: eu vou cumprir. Eu tenho palavra. Mas esses que se afastaram do meu temor não desfrutarão daquilo que eu prometi. Por que Deus me levou para esse lugar nessa tarde? Na tarde de hoje. Lembra do texto que eu comecei com vocês? Dos discípulos? Graças à graça de Deus, eles tiveram uma oportunidade de retornar. A nação de Israel, os pais, não. Eles foram ceifados pelo seu próprio orgulho, pelos seus próprios ídolos, pela sua própria idolatria, pelo seu coração tendencioso à satisfação pessoal. Jovens, olhem para mim. O que muda da geração de Israel para você? Nada. Deus, ele continua, como a Raulzinha falou ontem, com a bandeira levantada. E essa bandeira, o pilar dela tem o temor do Senhor. Ele vem: santidade, justiça, verdade, integridade. E por aí vai. E ele vai soprando sobre nós. Porque a vida do cristão não vai ser uma vida fácil. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você tem coragem, abra a sua mão nessa noite. Que a partir desses dias, o Senhor, ele vai começar a te pegar no íntimo, na profundidade do seu ser. Talvez vai ser doloroso.
talvez vai te custar algumas coisas, mas eu quero profetizar que a partir do toque de Deus, assim como foi sobre a vida de Jacó, a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família, nunca mais será a mesma, porque o Senhor, Ele tem um pacto sobre aqueles que guardam a sua aliança. E último ponto, nós precisamos entender o chamado e a capacitação no Senhor. E eu finalizo aqui, eu gostaria que você ficasse em pé. Isaías 43, verso 7 diz que a todos que chamei, a todos que eu formei, a todos que eu fiz, gerei para a minha glória. Viver em temor é um chamamento, não do Anderson, não do pastor Ney, não dos pastores dessa casa. Conversando com a Rosinha, lá no início, ela me falou o que ela compartilhou conosco ontem, que Deus iria trazer aquilo que havia sido esquecido. E quando eu comecei a trazer como fundamentação através dos nossos discipulados para os jovens, o viver em temor, a gente ficava no final de cada discipulado, pastora Mary, meu Deus do céu, porque isso não nos foi apresentado antes? Como algo que é tão poderoso, que é tão essencial para a caminhada cristã, não nos foi apresentado da forma clara. Aí a Rosinha falava para mim assim, ó, ainda não é tempo de lançar o livro, lembra? E eu falava para ela, não, mas aqui vai ser mais para os meninos e isso, aquilo. E eu não entendia, porque eu não estava com a inclinação, vou ter um livro. Não era isso. A dedicatória que eu fiz no livro era a verdade do meu coração. Foi para essa juventude. Foi em forma de fundamentação. Foi tão forte dentro de mim, que a primeira pessoa que eu recorri, quando Deus começou a compartilhar esses fundamentos, foi o meu pastor Marquinho, que é o nosso líder de ensino da casa. Eu falei, cara, eu preciso ver se isso aqui não tem heresia. E ele lia, relia, compartilhava algumas coisas comigo, eu anotava, e eu voltava para a Rosinha, e a Rosinha, para um pouquinho, não sei o quê. E eu falei, Rosinha, vamos indo, não, vai ficar parado, depois, tantos dias. Aí eu entendi, cara, não estou entendendo, Deus, eu paro, enquanto eu ia para cá, para. Eu para lá, para. Deus, o que o Senhor quer? E eu parei e comecei a conversar com a minha esposa, porque as mulheres têm o dom do Espírito Santo, né? Às vezes o homem fica, né? O Espírito Santo vai se esquivando do Espírito Santo. O Espírito Santo até quer bater em nós, mas a gente vai, opa, calma aí. Mas aí quando a gente parou, eu falei, amor, assim assado. O que você acha? Vamos lançar. Aí botamos para frente. Quando foi na semana retrasada, há 2 semanas atrás, eu recebi um telefonema de um amigo lá de Lusiânia, que trabalhou comigo na campanha, olha que doido. Marqueteiro, o homem. Pastor marqueteiro. E ele me liga, desesperado, da Assembleia de Deus. Me fala um pouquinho desse processo que você está vivendo aí. Como o Senhor te levou para esse lugar? Acabei de receber a incumbência de liderar alguns jovens. E eu preciso ouvir aquilo que você viveu, porque eu estava acompanhando pelos seus status. A sua devoção, a sua submissão, a sua obediência a Deus. E eu comecei a compartilhar algumas coisas com ele, a Milena estudando no quarto e eu lá conversando com ele. E a gente fez um compromisso de, a partir daqui 2 meses, começar um processo falando sobre o temor do Senhor lá na Assembleia de Deus. Irmãos, tem muitos erros ainda aqui, mas nós vamos corrigir. Mas isso aqui vai fundamentar uma geração. Quando? Não sei. Não tenho pressa. Mas nós vamos começar com os nossos falando, porque o temor do Senhor, Provérbios 22, diz que a humilde, aquele que permanece no Senhor e teme ao Senhor, a humildade. Coloca para mim Provérbios 22. Me ajuda aí, Rosinha. O versículo certo. 9. A intimidade. Não. Eu vou falar que depois vocês veem a referência certinha em casa, tá? A humilde e o temor do Senhor. 4. 22:4. A
recompensa ao temor do Senhor, ou humilde e o temor do Senhor, e ao comportamento humilde são ao quê? Riquezas, a honra e a vida. Olha que coisa poderosa. A recompensa ao homem, à mulher, ao jovem, ao adolescente, à criança e ao comportamento humilde nos levará a um caminho que vai gerar em nós riquezas, honra e vida. Sabe por que nós precisamos fundamentar essa geração no fundamento correto? Porque a nossa casa nunca mais vai ser a mesma. As riquezas que você procura aí, um carro, uma casa, esse não é o lugar. A riqueza que você precisa está no Senhor. Por isso que o próprio Deus está falando: ei, o tesouro que você precisa buscar não é aqui na terra, aonde a traça, aonde a ferrugem vai corroer, mas ajunteis os fundamentos corretos, se encha dos fundamentos corretos, porque esses fundamentos corretos vos levarão a um lugar de eternidade, aonde o ladrão não vai te tocar mais, aonde o migrador, o devorador não vai mais impor sobre a sua casa. Porque aqueles que têm um compromisso comigo, eu tenho um compromisso de riqueza, de honra e de vida. Filhos, honre ao Senhor, honre aos seus pais, honre as autoridades do Senhor. Não basta apenas honrar ao Senhor e desonrar os seus pais. Não basta apenas honrar os seus pais e desonrar os seus amigos. A honra é um princípio que nos leva ao temor do Senhor. Seja um homem justo, seja uma mulher justa.